Então vamos lá, a continuação da aula do dilúvio dos animais, como eles foram colocados na arca, a capacidade da arca, esses detalhes estamos tratando aqui na aula de Pentateuco, Introdução Bíblica 1. Essa é a aula de número 13. Estamos aí colocando os animais na arca. Então, recapitulando, nós temos 1.200.000 espécies de animais, espécie como fosse a última parte da classificação de Linneu. 1.250.000, dessas 950.000 são insetos, não foram na arca, não vão, está fora. Sobrou 300.000. Você tira 270.000 de vida aquática que não vai, está no mar, não vai na arca. Ficou 30.000. Desses 30.000 nós temos anfíbios, mamíferos, aves e répteis. E disso aí nós vimos que a Bíblia traz o nome Baramim, Min. Esse Min é descendente de uma mesma genética, do mesmo tronco. Então é o reino. Na ordem lá de Linneu, começa com reino, filo, subfilo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Se você pegar espécie de Linneu, é 1.250.000 espécies. Mas se você pegar reino, que é onde divide, da cabeça divide aquele monte de diferença, saindo do cachorro, do coiote, da hiena, do lobo, do cão, do chacal, tudo é mesmo reino. Nós temos mais ou menos 1.000 reinos contando já com os fósseis. Pegando esses monte de fósseis que tem aí e os que existem, vai dar mais ou menos 1.000. 1.000 se você pegar então 7 pares limpos, 7 aves, 7 casais de ave e um par de imundos, nós vamos ter no máximo 20.000 na arca para ser transportados, né? Vão ficar lá mais ou menos mais de 360 dias, não é isso? E como vai ser alimentados? Por Noé, a esposa dele e os meninos. Né? O Sem, Cão e Jafé, que na verdade o primeiro menino é Sem, o segundo é Jafé e o terceiro é Cão. Cão, não sei por que essa ordem Sem, Cão e Jafé na Bíblia, né? Que a ordem de idade, você pega aqui que diz que quando houve a maldição de Noé, Cão era o mais novo. Então a ordem é Sem, Jafé e Cão. Sem gerou Semita, que é o pessoal da Ásia por ali. Os Jafetitas pegaram a Europa e os Camitas pegaram a África, né? Quando há a divisão dessa separação após o dilúvio aí, né? Então nós falamos que aves, quando fala no capítulo 7 aqui, que é capítulo 7, 14, tudo que vai entrar lá na arca eram os gados, eram os répteis e eram as aves, toda classe de coisa que voa. Então não é só a ave, morcego também não é ave, entrou. Tudo que for que tivesse asa, né? Então a palavra aí é Oph, criaturas voadoras, é Oph no hebraico. Ela aparece 70 vezes, né? Diferente de aves, né? A ave pássaro é Tsipor, e tudo que tem asa é Canaf. Então, cabia perfeitamente na arca, dava conta deles tratarem, né? Primeiro porque eles hibernaram, né? Esses animais aí, todos na temperatura média de uns 10 graus Celsius, estava ali, lá embaixo, porque aquela parte da arca ficou coberta para dentro da água, né? Ficou imersa. O navio era muito alto, 13,5 metros. Pensa aí que uns 8 metros ficou para debaixo de água. 8 ficou debaixo de água e os outros 6, 5,5 ou 6,5, 7, 6,5 ficou para cima da água. Esse ficou acima da superfície. Essa parte está tudo no escuro e bastante frio, né? Mais ou menos uns 10 graus Celsius aí, que é a temperatura do oceano. O oceano, a arca era betumada, né? Não havia passagem de calor nem de friagem, mas a temperatura ambiente seria mais ou menos 10 graus Celsius. E a hibernação, então, aconteceu e o torpor. Tem animal que hiberna por meses, o urso, por exemplo, né? E tem animal que hiberna por dias. Então, aquele clima confessa dormindo. Então, eles comeram muito pouco e defecaram muito pouco. Eu não teria condição de 8 pessoas tratar de mais ou menos 20.000 animais, né? 10.000 animais. Isso aí não teria condição. Então, Deus manda ali um sono, eles entram em hibernação e fica tudo hibernando quietinho. Lá embaixo, esses animais que estão no segundo e no terceiro piso, né? Só o primeiro piso que está acima, tá no nível do mar, no nível das águas, pegando sol, radiação solar e pegando ali mais ar fresco. Havia uma clarabóia por onde o ar descia e circulava, né, o ar sobe, o ar desce, né? E vai assim. E todas as classes estavam representadas ali quem não entrou na arca? Peixe, porque é mamífero, é aquático, não é isso? E inseto. E a maioria das espécies são insetos. A arca tinha 3 andares. Noé ficou no andar superior com as aves, no meio deve ter ficado os animais média alimentação, né? E embaixo os animais mais pesados. Aí você fala assim, mas como é que puseram leão perto dos cervos, que ele come os cervos, ele é predador? Como é que puseram raposa perto das galinhas, né?
É porque naquele tempo os animais eram todos vegetarianos, herbívoros. O homem só se torna carnívoro após o dilúvio. Antes do dilúvio, tudo é herbívoro, todos os animais são herbívoros, lobo não come galinha, nem cachorro do mato come galinha, nem raposa come galinha, não é isso? Todos são herbívoros, comem ervas. E o homem também é vegetariano. Por isso é um dos motivos da idade ter tão grande, né? Vivia 900 e tantos anos. E outra coisa interessante é que o Matusalém morreu no ano do dilúvio, talvez uma semana, duas, um mês antes de acontecer o dilúvio. Ele morreu com 969 anos. E o Lameque teria morrido mais ou menos 5 anos antes do dilúvio. Mais ou menos. Lameque que é o pai do Noé, não é isso? Não, como é que é? 7, Enos, Cainã, Malel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Então é o avô, né? O Lameque é o pai do Noé e o Matusalém é o avô de Noé. Então ele teria morrido, o Lameque morreu seria 5 anos antes. Se você pega na tábua genealógica, você faz as contas, você vai descobrir isso aí. Os insetos também, eles respiram pela traqueia, então não entraram na arca. As aves, né, animais, répteis, vamos ver aqui mais interessante, nós tínhamos um continente só, né, e depois que acontece o dilúvio, essa catástrofe de proporções astronômicas, né, astrofísicas, movimentou tudo. Tem até uma teoria que diz que enquanto estava acontecendo aquele dilúvio, esse peso dessas águas todas aí, né, a Terra mudou o seu eixo. A Terra é redonda, achatada nos polos. Né? Para onde teria ido as águas do dilúvio? Quando Deus começa aqui, lembrou-se Deus, no capítulo 8:1, Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais e fez passar um vento sobre a terra, as águas começaram a diminuir. E encerraram as fontes do abismo profundo e as comportas do céu. E a chuva dos céus se deteve. Né? A chuva então estava continuando chovendo. Então, nesse período, as águas começaram a ir para os polos. E aí hoje a Terra, o eixo dela é inclinado, né? É uma elíptica, né? Uma eclíptica. A Terra funciona com eixo de 23. E qualquer modificação aí, um tsunami, um terremoto dentro da Terra, um terremoto fora da Terra, de grandes proporções, pode afetar o eixo da Terra. Pode mexer na convergência do eixo. Isso aí altera a temperatura, altera uma série de coisas na área da geologia que não compete a nós falar aqui, né? Mas o certo é que a temperatura também muda depois disso. Tanto muda que começa depois do dilúvio a haver uma coisa que não havia antes, azedar, né? Fermentar. Não havia fermentação e azedo antes do dilúvio, porque a Terra era uma temperatura só uniforme, o eixo deveria ser 0 mesmo, não era inclinado a 23 como é hoje, né? E o coador era H2O, não era ozônio O3 que é hoje. A vida então depois foi abruptamente diminuindo por uma série de fatores. E então hoje nós temos uma expectativa média aí, né, mundial aí de 70 anos mais ou menos. Né? Enquanto no Japão se vive 80, no Brasil vive 77, tem país da África onde a vida média é 60 anos, 50 anos. A população antes do dilúvio, mais ou menos 1 bilhão de pessoas, só escapou 8, morreram todo mundo. E esses montes de cadáveres em decomposição após um ano é que foram se acomodando, aquela lama misturada com aquele caldo, né, de ossos, de músculo, de carne, que aqui putrefez e tudo. E foi então se colocando aí nos depósitos fósseis, que hoje nós temos o petróleo aí, não é isso? Então, falamos sobre a arca, sobre os detalhes delas, espécies. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Insetos. E depois do dilúvio, então, começa a haver a diversificação das espécies. Aquele reino começa aí tendo seus cruzamentos, né? Que foram levados casais, e ele vai se separando e vai, então, se diversificando no que temos hoje aí. Esse montão de espécies, montão de gênero, montão de família, montão de filo, montão de subfilo, montão de... até chegar no reino cá em cima, que é o principal, né? Então é isso aí. Eu creio que no dilúvio, essas são as orientações importantes. O Noé nasceu no ano 1056 após a criação, morreu no ano 2006 depois da criação, viveu 58 anos com Abraão, claro que ele, né, participou dos funerais de Abraão, e depois do dilúvio Noé ainda viveu bastante tempo, porque o dilúvio foi no ano 600, e ele morreu com 950 anos de idade, então ele participou de um monte de funeral dos netos deles, né, porque para trás não tinha mais ninguém, era ele somente, né, então teve Sem, Afaxade, Selá, Peleg, Serug, Naor, Terá, Abraão. Ele foi pai dele chamava Lameque, o avô dele Matusalém. E ele viu até a 10ª geração de seus filhos. Voltamos na próxima aula, então. Um abraço. Tchau, tchau.